E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, lembrando a você que o final do ano está chegando. Nós temos aqui as nossas obras, excelente para se dar um presente de Natal, analisando as traduções bíblicas, uma obra que representa já um best-seller, já está em sua 12ª edição, o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, muito bom para você dar um presente a uma pessoa que goste realmente de uma análise, porque aqui nós fazemos uma análise científica, teológica da mensagem de Jesus com base nos textos hebraicos original e mostramos aqui que Jesus nunca chamou ninguém de bem-aventurado. E isso tem dado muito o que falar, mas nós falamos isso com base em informações de um grande judeu, rabino francês, André Chouraqui, que mostra que no Sermão do Monte Jesus não usou substantivo, mas um verbo. Avançar, ir em frente, não desistir, o que transforma no Sermão do Monte num sermão de exortações para um futuro de esperança e de paz. E não chamar bem-aventurado quem ainda não o era. Essa obra Bereshit, é traduzido o livro do Gênesis do hebraico para o português por mim e pelo israelense Gad Azaria, os 1532 versículos traduzidos e analisados segundo a fonte rabínica, a Didaquê, que nós fizemos em tradução em parceria com o professor Fabrício Possebon, da Universidade Federal da Paraíba, o Evangelho Cristianismo Primitivo, uma obra prefaciada pelo querido amigo arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Cílio Pagotto, e a Comunidade do Caminho, que nós estamos falando no nosso programa, que é a história do cristianismo nascente, com Paulo de Tarso, Barnabé, a história de Maria, de João, todas as comunidades fundadas durante a pregação do Evangelho de Jesus na Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia. Então, dando prosseguimento, Paulo chega em Antioquia da Psídia, onde ele começa a pregar, porque Paulo, ele inicialmente, desde a sua primeira viagem, ele se dirige aos judeus. Onde ele chegava, ele procurava uma sinagoga. Quando a gente sai do Brasil, que a gente vai para o exterior, a gente sempre procura um centro espírita. Sempre gosta de procurar uma casa irmã de brasileiros e espíritas, cristãos, que é onde a gente se sente melhor. E Paulo fazia isso. Então, em Antioquia da Psídia, ele começou a fazer sucesso. Mas os judeus, não concordando com ele, que Paulo pregava Jesus como o Messias, e aí muitas mulheres, os judeus instigaram as mulheres religiosas contra eles, e eles abandonaram Antioquia da Psídia e foram para Icônio. Todas essas cidades, por onde Paulo passou até agora, Perge, Pafos, Perges, Antioquia da Psídia, essas regiões são chamadas da antiga região da Ásia Menor chamada Galácia. Daí a carta de Paulo aos Gálatas, que era uma carta dirigida a esse pessoal, inclusive Perge, Icônio e Listra. Em Listra, quando Paulo chega, quando ele sai de Antioquia, de Icônio, que chega em Listra, ele encontra, como narra o livro de Atos, capítulo 14, um aleijado ou coxo de nascença. E Paulo cura esse homem, que já vivia muito tempo por ali, sem poder andar,
e ele promove, através da sua mediunidade de cura, ele cura esse coxo. E isso criou uma polêmica muito grande no local, porque as multidões começaram a gritar que Paulo era um deus grego, que ele era Hermes e Barnabé era Zeus. Porque o povo era pagão, o povo não conhecia cristianismo, muito menos a história de Jesus. E naquele momento Paulo se irritou, que ele não ia aceitar que era Hermes e muito menos Barnabé era Zeus. E por conta disso houve um tumulto, Paulo não aceitou de forma nenhuma. Mas aí chegaram de Antioquia e de Icônio alguns judeus que instigaram as multidões e ali eles apedrejam Paulo. Porque por onde Paulo passava, que pregava que Jesus era o Messias, aquilo criava entre os judeus que não aceitavam Jesus como Messias uma animosidade, porque o judaísmo ortodoxo é muito forte. Ainda hoje, em Jerusalém, eu quando vou ali, que às vezes na sexta-feira à noite, eu sempre vou, toda vez que eu vou a Israel, eu tiro uma sexta-feira à noite e vou a Beit Shoan, a um jantar com uma família judia, e da Jaqueline, o seu esposo Davi, a sua filha Maiane e seu filho Johanne, acho que é Johanne, desculpe se não foi esse nome. E quando a gente volta, o marido dela vem me trazer sempre no hotel em Jerusalém. Então eles, quando eles chegam, que a gente passa no bairro ortodoxo, ainda hoje, gente, 2016, a gente muitas vezes nos apavoramos porque o judeu ortodoxo não permite que ninguém caminhe mais de 1,5 km no sábado. E como já é Shabat, eles não admitem carro na rua. Então eles jogam pedra, dependendo do horário. E a gente já fez algumas vezes, é obrigado a fazer voltas para driblar aquele ambiente para o nosso carro não ser apedrejado. Ainda hoje eles são radicais, imagina naquela época. Então eles apedrejaram Paulo e o jogaram, arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Então você observe que não era fácil, e não foi fácil, a missão de Paulo de Tarso. E eu estou aproveitando para juntar as cartas dele, a missão dele, com a mediunidade, porque vale a pena a gente ter esse conhecimento para testemunho de como devemos ser fiéis à causa de Jesus e como o fenômeno mediúnico sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade, desde Abraão até os dias de hoje. E, sobretudo, com relação aos apóstolos no livro de Atos, como está narrado, e como nós estamos falando aqui hoje do episódio do capítulo 14, versículo 11. Como não temos mais tempo, agradecemos a Deus mais esta oportunidade. Obrigado a você por estar conosco. Que Jesus abençoe sua vida, seu coração. Muita paz. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa, se Deus assim o permitir.